Segundo Reis, capítulo 18, verso 1. Ficaram felizes com a compra da casa, irmão? Quem se alegra com isso, levanta a sua mão. Eu também me alegro. As crianças, por gentileza, para a sua sala de aula. Obrigado, Cleusa. Engraçado, né, irmãos? O projeto dos 12 dias, eu coloquei todos os dias um projeto para a igreja. Nenhum para mim, Davi e Ana. Nenhum para mim. E eu coloquei um projeto para mim, para a igreja, que no mês de setembro nós íamos comprar uma propriedade. E eu tinha esquecido. Aí, nesse mês, eu lembrei disso aí. Falei, mas não está no plano, não está na condição, não tem ainda nada definido. Aí, para não ficar sem comprar nada, eu fui lá e pensei, eu vou comprar um consórcio. Comprei um consórcio para a igreja para pagar R$1.000 por mês de 100 mil. Falei, vai pagando um consórcio, vai dando uma quebrada naquilo que eu projetei, não deu certo, mas a igreja comprou um consórcio. Porque amanhã depois aparece, já tem uma cartinha para fazer alguma coisa. E não é que no dia 30, ontem, no último dia, Carlos, do mês, no dia do seu aniversário, me vem a resposta da pessoa, do nada, que aceitou. Oh, Deus bom, né, irmãos? E para contar lá em casa que a pessoa tinha aceitado a proposta. Te fazer tudo uma ginástica. Mas deu certo. Senão daqui a pouco a mala está lá fora para ir para embora de casa. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. E ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas, destruiu os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Nestã. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele, entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, e não se desviou de segui-lo, e guardou os seus mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, prosperava em tudo o que fazia, e ele rebelou-se contra o rei da Síria e recusou a servi-lo. Pai querido, que essa bênção possa estar sobre a igreja quadrangular sede e as quadrangulares de Piracicaba. Eu estendo para a Vila Resende, o pastor Tiago e a pastora Mariana. Dá a tua bênção a nós, Pai, nessa manhã. E em nome de Jesus, fala forte ao nosso coração, para a tua glória e honra. Amém. Se você crê, fala assim comigo. Deus vai falar comigo nesta manhã. E você pode assentar-se. Paulo e Blenda, Deus abençoe. Bom vê-los. Bom vê-los. Deu certo lá? Deu? Graças a Deus. Irmãos, olha bem para mim. É rápido e objetivo. Havia dois reinos. O reino de Judá, governado por Ezequias, e o reino de Israel, que tinha o seu rei e o seu governo. E havia um inimigo comum. O inimigo comum de Israel e de Judá, chamado Senaqueribe, rei do segundo maior império, ou terceiro, se contarmos o reino do Egito, já visto. Egito, Babilônia, assírios. E Senaqueribe era um rei dominador. Ele era opressor. Ele reinava com mão de ferro. E ele aproveita a fragilidade dos dois reinos
do Deus de Israel. Israel é o Jacó. Israel é o nome dado ao país, à nação, formada de Abraão, Isaque e Jacó. E essa nação dividiu-se em duas partes. 10 reinos ficaram com o norte e chamou-se Israel. 2 reinos e uma parte ficou com Judá e chamou-se Judá. Cada um tinha o seu rei, cada um tinha a sua história e cada um tinha um pedaço da sua terra. É como nós vemos hoje. A igreja começou lá com Jesus Cristo. Quando ele é recebido no céu, ele diz assim, olha, ide por todo mundo, prega o evangelho. Não tinha igreja quadrangular, igreja Assembleia de Deus, Nazareno, católica, não. É a igreja de Cristo. Igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela começou a subdividir-se, e o que nós chamamos hoje de denominações. Só em Piracicaba, pastor Carlos Gogo, tem 1.200. 1.200. Agora eu pergunto para você, de 1.200, quem que é o certo? Quem que é o certo? Qual a igreja que acerta? Será que a igreja católica, apostólica, romana é a certa? Será que a igreja universal do reino de Deus é a certa? Será que a igreja que todos devemos seguir é a igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Belém? Por que Belém? Porque ela chega no Pará e ela estabelece em Belém e de lá ela ramifica. E hoje nós temos a Assembleia de Deus de Belém, aí chega um grupo, estabelece em Madureira, no Rio de Janeiro, e ramifica. Então, Belém, Madureira, e hoje nós temos a Assembleia de Deus de muitos nomes, porque a convenção deles permite. Qual que é certa? A Igreja Batista? Qual que é certo? Os presbiterianos, que têm uma linha de pensamento não pentecostal, mas tradicional, e baseados na palavra de Deus, como nós baseamos o nosso pentecostal. É isso aí? Na palavra de Deus? Quem está certo? As igrejas contemporâneas agora que surgem, renascer, são igrejas mais novas. A Universal já tem 40 anos, mas Mundial, Plenitude. E as igrejas que aparecem em garagens? Tem uma igreja no Rio de Janeiro que o pastor registrou ela assim, ó, Igreja Evangélica Pentecostal, o cuspe de Cristo. Jesus não cuspiu na terra, não fez lodo, não passou nos olhos das pessoas. Tem nome para tudo gosto, irmão. Tem alguns pastores que valorizam isso. Eles vão entrevistar um demônio. E eles perguntam para o demônio assim, você gosta dessa igreja? Quem já viu isso? Já viu isso? O demônio fala, gosto. Você gosta da quadrangular? Gosto. Você gosta da Universal? Gosto. Você gosta dessa? Gosto. Um dia eu estava vendo um cara entrevistar, e quando chegou na hora de falar a dele, ele falou assim, você gosta dessa igreja? A dele, não vou falar qual é. Normalmente o diabo falava assim na boca da pessoa, desta não, por quê? Porque aqui tem fogo. Aí o povo, glória a Deus, aleluia. Para que isso? A boca da pessoa disse assim, você gosta dessa igreja? A boca diz assim, gosto. O pastor falou, mentiroso, mentiroso. A igreja certa, irmãos, é a igreja que baseia a sua fé na palavra de Deus, no Cristo vivo da cruz, no Cristo que morreu, restou e está vivo. A igreja tem fundamentos bíblicos, que acredita na palavra de Deus, que segue a palavra, que segue a doutrina dos apóstolos. Cada um tem a sua forma de cultuar, cada um tem o seu estilo. Talvez eu e o pastor Tiago tenham um estilo assim mais explosivo de pregar.
Outros têm um estilo mais tradicional de pregar. Veio uma pessoa aqui assistir o nosso culto, e ela deixou um recado no Facebook, assim, uma igreja igual às outras. Eu pensei que essa igreja, pelo nome que tem, tivesse um culto mais tranquilo. Eu ouviria umas músicas clássicas com piano e com violinos. Pensei até abrir um culto desse, só para quem gosta de música clássica, 5 horas da manhã. O cara já chega aqui, já começa a tocar aquela música. Faz um culto assim. Mas é gosto. A pastora Lourdes tem um sonho. Sabe qual é o sonho dela? Ouvir uma ópera. Aí eu peguei os nomes de ópera. Uma ópera leva 4 horas, irmão. Vou ficar 4 horas lá? Eu então já troquei com ela. Vai assistir o Palmeiras comigo, que eu vou assistir a ópera com você. Ela fala assim, o que eu vou fazer no campo do Palmeiras? E eu falo, o que eu vou fazer na ópera? Não trocou. Mas eu vou acabar cedendo e vou acabar indo na ópera. Mas são gostos, sim ou não, irmãos? A pessoa tem gosto. Agora, Satanás está preocupado com aquilo que você gosta? Só se for para estragar. O inimigo está preocupado se tem reino do Judá, se tem reino de Israel. Ele quer conquistar. O objetivo dele é a conquista. É colocar a opressão sobre a vida da pessoa. Esse é o objetivo principal de Satanás e do inferno. Irmãos, e ele vai introduzindo esta opressão diariamente na vida da sociedade. E a Bíblia é clara, o ladrão, que é o inimigo, ele não veio senão para roubar, para matar e para destruir. Roubar, matar, é isso mesmo? Ele não veio senão para isto. Mas aí tem um versículo abaixo desse versículo que diz assim: mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida abundante. Então Satanás não está preocupado se a nossa igreja tem ar-condicionado, ele quer destruir. Ele não está preocupado se a igreja é de bairro, de favela, ele quer destruir. Ele não está preocupado, irmão, se você passou perfume ou não, ele quer destruir. Ele não está preocupado se a sua casa é em condomínio ou é em bairro, ele quer destruir. Ele está preocupado com o foco que ele tem. E se ele encontrar brechas, ele amarra a mão de Deus e impede que a mão de Deus seja estendida sobre a nossa vida na brecha que ele encontra. Ele prende a mão de Deus pela legalidade e autoridade que eu estou dando a ele de agir. Então tinha 2 reinos. O reino de Israel. Vem cá, Rogério, faz favor para mim. Renato, faz favor. Suponhamos que o Rogério é o reino de Israel. E ele deu brecha. Então chegou o Senaqueribe, onde está o Rogério, que é o reino de Israel, e levou ele como opressor. Está oprimido, está preso, fica atrás das bandeiras aqui. Na cadeia. Está preso. Ele cerca a capital, que é Samaria. Ele gera fome no cerco. Ele gera miséria no cerco. Ele gera escassez no cerco que ele cria. E havia um profeta naquela época, que era um grande profeta, talvez um dos maiores, que era o profeta Eliseu. O homem dos 14 milagres registrados, tem muitos. Mas lembra que Deus disse, irmãos, por isso que tem que crer na palavra, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ontem teve a marcha para Jesus. Já vou usar você, fica preso aí um pouquinho. Ontem teve a marcha para Jesus. E choveu.
Mas choveu muito. E choveu exatamente quando a marcha ia sair para marchar. E o final da marcha é o show com os artistas famosos. Marcelo Aguiar, Renascer Placer. E a bispa e o apóstolo. Era a cereja do bolo. E começa a chover. E o povo não se intimida, o povo sai para a chuva mesmo. Tomando chuva, o povo vai marchar. Só que aí a chuva começa a apertar. Faz quanto tempo que a gente está pedindo chuva, irmão? Não, pastor Moisés, é Cláudio. Faz quanto tempo que a gente está pedindo chuva? E a chuva vem exatamente quando a marcha vai acontecer. Evento preparado, sonhado, planejado, organizado, pronto para acontecer, e vem a chuva. Quem que manda a chuva, irmãos? Pode o diabo mandar chuva? Não. Se a marcha é para Jesus e a chuva é de Jesus, estamos em casa. Olha como Deus às vezes tem que fazer, Márcio. Deus tem que falar assim, choveu. O povo olha para chover, chove, chove, chove. Aí ele manda a chuva, Cristian. Aí vai chover justo na hora que vai atrapalhar alguma coisa sua. Agora não pode chover, Senhor. O meu Palmeiras foi prejudicado pela chuva ontem. Perdeu para o Santos. O Santos não é peixe? Peixe na água se dá bem, filho. Foi, ganhou. Quando o senhor falou, perdeu. A chuva é Deus quem manda. Agora eu vou querer que para de chover só para beneficiar a mim. A chuva aconteceu. E chove, que chove, que chove, que chove. Aí vai cancelar a marcha. Porque queimou o som. Molhou lá o trio elétrico, não podia ligar. Se liga, dá choque. Aí vai mandar embora. Eu falei assim, gente, é o seguinte, ó. Se vocês quiserem, o prefeito estava lá, falou, se vocês quiserem, a igreja sede está à disposição. Comporta umas 1.000 pessoas com cadeiras, 750 sentados, está à disposição. Pode ir para lá e pode fazer o culto lá. Aí decidiram lá, pastor Toninho, está liberado? Falou assim, ó, só me dá 5 minutos e em meia hora está tudo pronto lá para vocês fazer o culto. Eu tenho equipe, a igreja tem equipe, nós não estamos sozinhos, sim ou não, irmãos? Nós temos uma igreja forte, sim ou não? Já liguei para o som estava aqui, o som já disse, pode pôr iluminação, pode pôr iluminação. Já liguei para o diaconato estava aqui, já abriu o galpão, já viu o recepcionista, já veio a equipe, já veio gente para todo lado, liguei para o Rodrigo, liguei para todo mundo para fazer sala VIP, e vai, pum, funcionando. Rodrigo chegou em mim e falou assim, pastor, tem umas camisetas aí, o senhor não quer servir quem está molhado? O irmão que estava aqui pegou o microfone, eu só estava cedendo no espaço, falou assim, irmãos, se você está muito molhado, tomou muita chuva, quer trocar sua camiseta, vai lá no fundo que tem camiseta para você. Foi um monte de gente. Eu falei, mas não vai dar para todo mundo. Aí foi buscar mais camisetas nossas aqui. Aí a pessoa falou para mim assim, e o povo trocou a camiseta, tirou a moneda, pôs a sequinha. Alguém falou assim, ô pastor Toninho, tu é o cara. Eu falei assim, sou. Eu falei, espero que ele não faça outra pergunta. Ele falou assim, onde o senhor arrumou essas camisetas? Eu falei assim, aonde? Quer saber mesmo? Porque a irmã estava pertinho assim, ela trocou, falou assim, olha, parece que serviu em mim, tudo chique. Eu falei, tem que falar? Tem. Dos moradores de rua. Do Projeto Lázaro. Vai fazer uma falta para mim. Assim. Foi umas 150 camisetas. O povo pegou camiseta, pegou roupa, pegou blusa. Aí a turma olhava assim, o pastor não se arrumou as camisetas. Deixa... Só que estou contando para você por quê, irmão? Porque a atitude nossa, ela tira você da cadeia. A atitude nossa tira a gente da escravidão. Aí o povo veio para cá, fez a festa. Alguém falava assim, pastor Toninho, olha que bênção, tinha que ser aqui. O senhor ganhou de graça o Renascer Placer, ganhou Marcelo. Não é o propósito. O propósito era que acontecesse. O propósito era que o povo saísse feliz. O
Propósito, daqui a pouco ficou até o meio-dia lá andando na chuva, tomando sol, que o pessoal da Eu Tô na Fé, da Rádio Fado, não ficasse frustrado. E não ficaram, aconteceu. Foi um grande milagre, um grande mover de Deus aqui. Renascer cantou como se estivesse cantando para um ginásio inteiro. Foi lindo. Mas na hora que eu estava saindo de lá, o irmão falou assim: pastor, roubaram meu carro. Eu falei: ô irmão, não vai dar para mim dar atenção para você agora. Porque agora eu preciso abrir uma igreja para receber esse povo. Já roubaram? Eu falei: já. Eu falei: nossa. E eu conheço o irmão daqui. Aí eu vim no carro pensando assim: com todo mundo lá, vai roubar justo um carro do nosso irmão. Dá a impressão que a gente tem um X nas costas, sim ou não, irmão? E o irmão veio fazer bico de segurança. Saiu lá da cidade dele, veio aqui fazer bico de segurança para ganhar uns trocados. Um bom dinheiro, a diária do dia. E rouba o carro dele. Eu cheguei aqui e vim pensando, falei: meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar esse irmão? Se está ruim, agora lascou de vez. Eu falei: Deus, chamei um policial daqui, o Rafael, falei: Rafael, cuida disso para mim, liga para esse irmão aqui, ó. Orienta ele a fazer os BO, fazer tudo certinho. Eu ia te ligar para você, Laura, mas aí já estava do meu lado, já liguei para um aqui, liga, resolve isso para mim já. 9 horas o irmão chegou aqui na porta da igreja, precisava de uma carona. A igreja levou ele até a casa dele, na cidade dele. Eu falei: irmão, fique em paz. Quanto vale o seu carro? Tanto. Vai para casa e dorme. Vai para casa e dorme. Considera que você tem um carro. Como a gente vai fazer, eu não sei, mas considera que você tem um carro. Aí ele falou assim: tá bom, pastor, eu vou em paz. 7h30 da manhã. Mas eu fiquei assim hoje pensando, eu falei: meu Deus do céu, né? Ô pai, não contava com isso agora. Mas é hora, né? Segura esse carro, pai, trava, que esse bandido devolve. Mas carro que a hora que acha, desmonta. 7h30 da manhã, ele, telefone tocando, agora cedo em casa. Falei: irmão, que ele queria uma carona para vir no culto. Isso que quebra um pastor, irmãos. A pessoa passando uma crise dessa, de preocupada em arrumar uma carona para vir na igreja, isso quebra um pastor. Por isso que as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque você é muito gente boa. Estou falando de você. Você é muito motivado, você é muito abençoado. Ele falou: pastor, não precisa se preocupar mais com o meu carro, não. Eu falei: não? Acharam o meu carro. Ah, irmão, você fica feliz, fica ou não fica? Mas aí, você acha que o diabo pode nos roubar? E se não tivesse achado? Deus continua bom do mesmo jeito. Ou Deus vai ser bom só a hora que a gente está bem? Não, Deus é bom em todo o tempo. Sim ou não? Fala assim: em todo o tempo, o meu Deus é bom. Amém? Agora, a atitude, irmãos, ela faz diferença. A atitude de abrir igreja, mas vai abrir igreja, alguém falou para o pastor, vai, estão tudo molhado. Eu falei: é o banca de madeira, enxuga. Amanhã tem culto, não tem problema. Eu falei: pastor Rubinho está do meu lado. Rubinho, liga para os seus diáconos, manda 10 diáconos para mim, depois do culto, para ajudar a limpar. Uma mão lava a outra aqui agora. Ele chegou e falou: pastor, estou com 10 jovens aí para depois do culto te ajudar. Nem precisou, a nossa equipe já deu conta de tudo. Sabe o que acontece, irmãos? Acontece que a atitude muda as coisas. Você quer ter uma mudança? Tem atitude. Israel não teve atitude, ficou lá encarcerado. Mas o Ezequias teve atitude. Coloque para mim, fazendo um favor, Júlia. O verso 3 do 18. Ele teve atitude. Ele começou a organizar a casa. Faz de conta que está varrendo aí, pastor. Vai varrendo. Vai varrendo. Vai varrendo, vai varrendo. Isso é música de pagode, né? Ele fez... louco. A cabeça da gente pensa longe. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Começou a fazer o que era reto. Tem certas coisas que agradam a Deus, irmãos. Tem certas atitudes que agradam a Deus.
A gente pensa que para agradar a Deus tem que ser uma pessoa que ora 20 horas por dia. E depois, na hora que acabou de orar, levanta e já briga com alguém ali. Não adiantou nada. Ter atitudes que agradam o coração de Deus mais do que qualquer outra coisa é ser humilde. É ser humilde. De vez em quando eu recebo umas palavras proféticas, irmão. Mas cada coisa. Ontem eu recebi uma. Irmão. Ontem eu recebi uma palavra profética. Vou contar só um pedacinho para você. E eu não duvido. Eu não duvido que esta igreja tem um ministério apostólico. E eu fiquei olhando. Porque veio cada coisa, irmão. E você sabe quando o pastor profetizava para mim, eu falava, 90% do que ele falava já está acontecendo. Agora os 10% vai arrebentar. Deixa acontecer. Porque se você saber que quem está com você é o próprio Deus, Ele vai te impulsionar, sim ou não? Tem uma bênção sobre a sua vida nessa manhã. Tudo que você fizer vai prosperar. Pode você não estar enxergando hoje com clareza, mas vai prosperar. Mas olha lá, volta o versículo. Ele começou a fazer o que era reto aos olhos de Deus. Conforme tudo que o seu pai Davi fez, ele começou a seguir os passos de Davi. Comece a seguir os passos de alguém. Olha o versículo 4. Tirou os altos, porque no tempo que ele chegou lá, aquele lá, ó, que está encarcerado, está lendo o versículo, está vendo o que você não fez? Aí fica preso aí, que é uma cadeirinha. Aquele lá que está encarcerado, ele não quebrou as colunas, ele deixou a idolatria tomar conta do país dele. Esse não, começou a quebrar a idolatria. Ele quebrou a imagem de Azera. Azera é uma deusa de guerra que tinha no tempo deles lá, que Elias enfrentou juntamente com os profetas de Baal. Ela tinha 300 sacerdotes, Elias já tinha derrubado esses sacerdotes, e agora, aquele lá deu um templo para ela, e esse aqui, não, ele tirou o templo dela. Ele tirou ídolos do coração. Irmãos, a gente enche o coração da gente de muita coisa. Fica aí misturando circuito com as coisas de Deus. O mundo vive em guerra. O mundo vive ansioso. Nós temos que colocar nossa vida diante de Deus. Ele pegou a serpente, tinha uma serpente lá, que foi levantada no tempo de Moisés, porque apareceu umas serpentes que picavam o povo, e aquela serpente serviu para aquele tempo. Para aquele tempo, irmãos. Mas o tempo mudou. Aquela serpente foi um momento. Um momento. Eu lembro de uma época que a igreja evangélica, eu não sei se foi Quadrangular que começou isso, ela entregava uma laranja para cada irmão. Quem lembra do tempo da laranja? Descascava a laranja, e quanta semente encontrava, era a oferta que você tinha que trazer. Ah, se eu fosse fazer isso aí, eu fazia aquela mexerica rio, ou com laranja lima, porque tem semente para arrebentar, sim ou não? Foi um tempo, irmãos. Era um tempo que o pastor... Não, era um tempo que o pastor teve aquela ideia. Hoje não dá mais. Hoje são outras situações. Então, houve tempo, irmãos, que alguma coisa funcionou. Hoje precisa readequar para que haja o funcionamento. Mesma coisa a serpente foi um tempo. Por isso que às vezes na sua vida e na minha, a gente fica fazendo a mesma coisa, querendo um resultado diferente. Não vai ter. Para ter resultado diferente, tem que ter atitude diferente. Para ter coisas diferentes, tem que ter uma posição diferente. A gente fica muito bitolado, em nome de Jesus, destapa. Você sabe por quê, irmãos, que o cavalo usa tapa? Quem trabalha na roça, trabalhou, já sabe disso. Porque o cavalo tem uma visão não só fixa, ele tem uma visão unilateral, ele enxerga dos lados, assim, ó. E para ele não distrair, coloca um tapa aqui para que ele enxergue
de uma visão única. Nós não precisamos de tapa. Nós com Deus temos uma visão abrangente. Você pode dar glória a Deus por isso? Talvez muitos vão passar perto da casinha e falar assim: mas pastor, comprar essa casinha? Mas essa casinha, amanhã junto com outra casinha, vai dar um terrenão. São assim que funciona, a gente tem que enxergar mais amplo. A nossa vida não pode ficar presa, amarrada. Tem que ter uma visão mais ampla. E ele começou a consertar, tirou aquela serpente. Olha o que ele mais fez, porque até aquele tempo o povo queimava incenso. Olha o versículo 5, olha o que ele fez: confiou no Senhor. Aí é o segredo de confiar. Ele confiou em Deus. Olha o sexto: porque se apegou ao Senhor, não se apartou de seguir e guardou os seus mandamentos. Quando você começa a observar a palavra, irmãos, vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida desse rei. Olha o versículo 7. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, ele prosperava. E o outro lá, que teve a oportunidade de fazer tudo igual, não fez, ficou escravo do rei da Síria. Obrigado. Só que não importa esse que fez, não fez, e esse que fez. Obrigado, Renato. Os dois passaram situações de aperto com o rei da Síria. Aquele lá aceitou o jugo, esse aqui não aceitou o jugo. Olha o versículo 8, sabe o que ele fez? Ele falou assim: a partir de hoje, nós não vamos mais ser presos do rei da Síria. Não vamos mais. Acho que é o 9, coloca o 9. Ele não vou ser mais escravo do rei da Síria. Eu vou romper o contrato com o rei da Síria. Porque o rei da Síria foi tão cruel com Judá, que até o batente deles, que tinha ouro e prata, eles levaram embora. O rei da Síria, o Senaqueribe, era terrível, irmãos. Ele era terrível. E quando Israel, que era o Rogério, estava presinho lá, não obedeceu a Deus, ele tornou-se escravo. E quando Judá começou a obedecer a Deus, que era o Renato, o que aconteceu? Ele começou a prosperar. Só que não importa, irmão, se você é quadrangular, batista, assembleiano, católico, Satanás não tem misericórdia de ninguém, a opressão vem sobre todos. Mas quando você é coberto com o sangue do Cordeiro, sabe o que acontece? Você tem a senha que quebra o jugo dele. Todo dia tem um hacker aí no mundo tentando entrar na sua conta corrente. Sabia? Todo dia tem um hacker aí tentando entrar na sua conta corrente. Se ele vai entrar e falar assim: tem misericórdia, está pior que a minha, eu não sei. Mas todo dia ele está tentando entrar para descobrir quanto você tem de saldo, para arrumar um jeito de descobrir sua senha e transferir o dinheiro, e tomar seu dinheiro, tomar o que é seu. Todo dia tem. Eles fazem isso o dia inteiro. Quando ele chega na sua conta, tem uma trava. Tem uma trava do banco, tem uma senha sua, que não libera para ele a condição de entrar na tua conta. Isso é uma trava. Quando Satanás vem com o seu exército sobre a sua vida, ele bate na trava. Há o sangue do Cordeiro na sua vida, há a bênção de Deus na sua casa, ele não consegue. Você pode dar glória a Deus por isso? E foi exatamente o que o Judá fez, buscou a Deus e teve a trava, e teve a atitude, falou assim: não vou ter medo de você mais, não vamos pagar imposto para você mais, vamos começar a ser independentes. Senaqueribe não gostou. Você acha que o inferno vai gostar, irmãos, de uma igreja que faz uma casa de oração? Eu acho que não. 7 dias por semana, 12 horas por dia, 84 horas por semana, quase, não sei quantas horas por mês, mais de 300 horas por mês, vai estar aberta. Logo, 24 horas por dia, 720 horas por mês, aberta. Todo dia alguém ali do meu Senhor, abençoa Piracicaba, abençoa Piracicaba. Irmãos, vai quebrando o jugo das trevas da cidade. O Senaqueribe vai vir.
O Senaqueribe veio, vem cá, Judá, vem cá, o Judá, vem cá os dois, pode ver os dois. Esse aqui já é o escravo dele lá. Mas agora vamos trocar, esse aqui é o nosso, vem cá, Adriano, esse é o nosso Senaqueribe. Isso aqui é o Judá. O Judá começou a colocar a vida em ordem, irmãos. E esse aqui estava lá, escravo. E chega o Senaqueribe. Fala assim, Israel já é meu. Israel já é meu. Aleluia. Judá. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Seu Deus Que o seu Deus vai te livrar? vai te livrar? Porque ele resolveu não ficar mais escravo. Não vou pagar mais imposto. Não vou mais trabalhar para você. Irmãos, um dia eu orei para uma senhora que foi pedir para internar o filho dela que estava viciado em droga. Não, um neto. A avó pedindo pelo neto. Ele já tinha vendido a bacia de privada da casa dele. Ele já tinha vendido o batente da porta. E eu tinha decidido não mais ajudar aquele menino, porque já era a quarta vez que eu tinha ajudado aquele menino, que a igreja tinha ajudado. Aí ela veio chorando e falou assim, pastor, sabe o que ele vendeu ontem? Eu falei, não sei. Mulher trabalhadora, uma senhora trabalhadora, irmão. Sabe o que ele vendeu ontem? Abri meu guarda-roupa. Ele vendeu todas as minhas peças íntimas. Não teve jeito. Porque eu imaginei assim, quem é que tinha comprado, né, irmão? Eu falei, meu Deus, é a escravidão, é a humilhação do capeta mesmo. É o capeta fazendo uma desgraça dessa. Às vezes você paga lanche aqui em cima, principalmente aqui na Independência, você paga lanche para pedinte ali, você vai lá, você compra o lanche e fala assim, eu não quero dinheiro, eu quero um lanche, estou com fome. Você vai lá na Boa Fé, Rose, e você compra um lanche para ele. Ele sai com o lanche no pacote, vai na biqueira ali e troca no lanche uma pedra. Não dê mais. Endureça o coração. Eu mandei fazer 1000 cartãozinhos. A polícia vai estar na igreja aí. Para você pôr no bolso, e quando qualquer pedinte pedir para você, falar assim, nós temos um projeto com morador de rua, vai lá. Vai lá. Semana eu parei naquele supermercado Márcio comprar uma água que estava com uma sede. Saí tomando água, um rapaz, tio. Já fiquei, tio é a avó dele, mas tudo bem. O senhor tem um trocado aí? Era quinta-feira do projeto. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Dinheiro não tenho e não dou. Ele falou assim, tio, então dá um sorriso. Aí ele falou assim, aí eu fui até ele, falei assim, rapaz, eu vou obrigado de você vir até mim. Fala bem. Eu falei, eu vim até você porque hoje a gente tem um projeto com morador de rua, Ele falou assim, então me leva lá. Eu falei assim, não tem como te levar lá. Uma que não começou agora, não vai começar agora, e meu carro está cheio de mercadoria. Aí ele falou assim, então me dá o dinheiro para o ônibus. Eu falei assim, não tenho dinheiro para o ônibus. Então dá sua água. Eu falei, quer tudo. Se eu estivesse tomando injeção, ele ia pedir injeção também. Dá essa injeção também para aqui. É a escravidão. Resultado, quando aconteceu isso com o menino, eu falei, vamos internar o rapaz. Vamos internar. É a opressão. A opressão é muito grande. E Satanás não tem misericórdia, ele quer oprimir. E ele chega e fala assim, eu vou te oprimir. Não se engane, não. Porque Ezequias falou assim, saiba que a partir de hoje nós não vamos mais pagar impostos para esse rei. Porque Judá é livre. O povo acreditou. Sabe o que ele falou? Não fique pensando que esse rei tem poder. Porque olha para o rei de Israel. Onde ele está? Olha para os deuses de Israel. Onde estão? Porque assim será com Ezequias e o seu Deus. Olha o tamanho do homem. Olha o poder que ele tinha. E sabe quem servia? O mesmo Deus.
Às vezes nós estamos aqui no mesmo ambiente, servindo o mesmo Deus e passando situações totalmente diferentes, porque está faltando para mim alguma atitude que o meu irmão de sucesso está tomando. Sabe o que ele fez? Dobrou o joelho, rasgou o coração e falou assim: Deus, olha para a ameaça dele. Bastou, meu irmão. Resolvida a questão, a senha estava dada. Primeiro ele consertou a casa. Primeiro ele acertou a vida dele. Primeiro ele colocou tudo na presença de Deus. Segundo, ele tomou uma atitude. Quando ele tomou uma atitude, Senaqueribe perdeu, porque Deus mandou um anjo lá e destruiu o exército de Senaqueribe. E ele voltou fugido para sua casa, perdido, porque a mão de Deus foi com ele. E sabe o que Deus fala para isso aqui? Fala assim, ó: tudo que você fizer vai prosperar. Resultado, a bênção desse quebrou a cadeia desse. E os dois ficaram livres. E é isso que Deus tem para a sua vida. Milagres. Você pode dar um glória a Deus. Se vai aplaudir, aplauda forte. É isso que Deus tem para a minha vida. Irmãos, as coisas de Deus não são difíceis. E eu queria orar por você. Quantos que estão aqui hoje, nessa manhã? Você que está aqui nessa manhã hoje. Percebe. E a palavra já falou com você. Você vai tomar a sua atitude. Primeira atitude do crente, irmãos, é orar um pouquinho. A oração é o nosso combustível. A oração é o nosso combustível. A oração, sabe o que ela faz? Ela quebra os ferrolhos. Ela quebra as amarras. Ela coloca a igreja em liberdade. Segundo, é começar a consertar alguns altares que estão quebrados. Vai consertando. Quando eu falei no primeiro culto que do pai da Lourdes, da mãe, eu estava falando de nós. Nós éramos muito miseráveis, irmãos. Nós tínhamos uma casa para morar, mas era a casa mais feia da rua mais feia. Nossos impostos da casa eram tudo atrasado, nossa conta de energia não podia escutar um caminhão chegando, que já pensava que ia cortar, e também sofria com a água. Comia aquilo que dava, aquilo que a gente conseguia, né? Não comia assim à vontade, mas nunca faltou. Graças a Deus, nunca faltou. Roupa a gente tinha por gasto. E eu aprendi desde criança que pé de pobre não tem tamanho. Se é grande, louve a Deus, porque se for pequeno tem que cortar o pé. Então, graças a Deus, melhor largo do que apertado. E aí, quando eu conheci a Lourdes, eu andava só de social, e acho que ela pensou que eu era rico. E para levar ela a conhecer a minha casa, Moisés, que vergonha. Mas aí eu fui conhecer a casa dela. Perto de nós, eles eram milionários. Aí ela falou para mim assim, que o pai dela tinha aras, não tinha cavalo. Eu achei que tinha uns 5 cavalos, Rafael. Falei, meu sogro tem aras, estou bem aqui. Ela falou que o pai dela criava frango. Eu falei, tem granja, aleluia. Josiane, eu achei que tinha granja. Sabe o que eu descobri? O velho era carroceiro e tinha um galinheiro no fundo do quintal com 4 galizelas. Eu falei, deu errado. Queimei o segundo cartucho. Porque o primeiro cartucho é nascer rico. O segundo é casar com rico. O terceiro é jogar na loteria. Não faço isso, queimei o cartucho. Descobri, Tiago e Mariana, um grande cartucho. É a mão de Deus sobre a nossa vida. Aí não tem para ninguém, filho. Aí aquilo que você faz, você prospera. Você pode ser pequeno, Deus te exalta. Você pode ser pequeno e sobra. É ou não é verdade? A mão de Deus é o cartucho disponível a todos. Não precisa ter sorte, não precisa jogar, não precisa nascer. É só acreditar e as coisas funcionam. Na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix.
um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.